السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين ابتلى عبادتي بالنعم والضراء يرفع الصادقين ويكشف الكافرين. بنعمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louvado seja Allah, o Senhor dos mundos, aquele que testa seus servos com bênçãos e também dificuldades, para elevar quem é sincero e expor quem é ingrato. Testemunhamos que não há divindade digna de ser adorada, exceto Allah, Deus, o único, sem parceiros. E testemunho também que Muhammad é seu servo e mensageiro, o último dos profetas. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele. Queridos irmãos e irmãs, vamos falar na aula de hoje uma história ou duas histórias simples, contadas pelo próprio profeta. Vocês estão me ouvindo e me vendo, né? Correto? Então, dê atenção nessa história. Tem um hadith correto, que o profeta falou assim, nesse hadith. O nosso querido mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos contou sobre 3 pessoas, 3 homens dos filhos de Israel, bem antigo. Quem eram esses 3? Um leproso, um careca e um cego. Um leproso, um careca e um cego. Allah Todo-Poderoso quis testá-los, colocá-los a provas. E todos nós, dia e noite, somos testados. Então quis testar essas pessoas, concedendo a elas o favor da cura, da riqueza e das dádivas. Dentre essas pessoas, o hadith é simples. O hadith é simples. Allah Todo-Poderoso enviou um anjo em forma de ser humano para essas pessoas. Só que ele enviou o anjo não para os 3 de uma vez. Mandava para um, depois mandava para outro. Esse anjo, ele foi até o leproso. Olhou para o leproso e falou assim: o que mais você gostaria na vida para você ter? Ele olhou: eu gostaria de ter a cura e não ter essa doença na minha pele, essas manchas, a qual as pessoas ficam olhando para mim, me desprezando, me ironizando, tirando sarro. Então o anjo passou a mão nessa pessoa e falou: por Deus, que ele te cure e dê para você uma pele boa.
No ato, Allah trocou aquela pele dele e curou ele. Deu uma pele bonita. Aquele que era leproso ficou admirado. O anjo perguntou: por Deus, qual seria a riqueza que você gostaria de trabalhar e investir? Aquele leproso falou: eu gostaria de ter camelos. O anjo deu para ele uma camela prenha e disse que Deus abençoe essa riqueza para você. E foi embora. O anjo então foi até o careca, fez a mesma pergunta: o que você gostaria de ter? O careca falou: gostaria de ter cabelos bonitos, fortes, e não ser motivo de chacota de ninguém. O anjo então passou a mão na cabeça dele e falou: que Deus te dê cabelos bonitos e fortes. Nasceu cabelos fortes e bonitos naquele que era careca. E falou para ele: o que você gostaria para trabalhar e ter a tua riqueza? O careca falou: eu gostaria de ter bois, criação de gado. O anjo então deu uma vaca prenha para ele e falou: que Deus abençoe para você. Depois o anjo foi até o cego, fez a mesma pergunta. O cego respondeu: eu gostaria de enxergar as pessoas, eu gostaria de ver a criação de Allah. O anjo passou a mão no rosto dele e falou: por Deus, que ele te cure. Allah então permitiu com que o cego enxergasse. Falou: o que você gostaria de trabalhar? Com o quê? Ele falou: quero trabalhar com carneiros, ovelhas. O anjo deu uma ovelha prenha para ele e falou: que Deus abençoe para você. E foi embora. Passou anos e anos. Tem hadith que fala que até décadas, ou década. Aconteceu que aquelas 3 pessoas enriqueceram. Porque o primeiro, que foi camela prenha, Deus abençoou que ele teve rebanhos de camelos. O segundo, que teve uma vaca prenha, Deus abençoou que ele teve vacas e bois, rebanhos. O cego, que era cego, Deus abençoou, teve uma ovelha prenha, ele teve criação de carneiros e ovelhas. Todos ficaram ricos financeiramente. E o que era cego enxergava, o que era leproso não tinha mais doença, o que era careca tinha cabelo. De muito e muito tempo, o anjo voltou. Só que o anjo voltou em forma de ser humano, um homem pobre, mendigo, necessitado, viajante. Era um teste. Então o anjo chegou aquele que era leproso. Chegou bem pobre, humilde, parecia que não tinha nada. Olhou e falou para aquele que era leproso: por favor, por aquele que te deu toda essa riqueza de camelos e essa pele tão bonita, eu sou um pobre viajante, não tenho nada, estou caminhando, eu te peço, tantos camelos, dê um para mim para continuar essa jornada. Aquele que era leproso falou assim: não posso dar para você nada, os afazeres são muitos, e não me importune agora. Então o anjo falou: por Deus, dê para mim, não posso.
O anjo olhou para ele e falou, pobre mendigo, né? Falou, será que eu não te conheço? Você não era uma pessoa que tinha problema na pele, um leproso, e as pessoas zombavam e tinham até nojo de você? Você não era pobre e Deus te deu essa riqueza? O leproso olhou e falou, o que está falando? Tudo que eu tenho é herança que eu herdei dos meus antepassados. Não me perturbe. O anjo olhou para ele e falou, se você está mentindo, que Deus, Allah o único, faça você voltar ao que você era. Ele foi embora. Depois ele foi até o careca. Fez a mesma pergunta. Parecia um mendigo. Falou, eu sou um pobre coitado, estou viajando. Veja você com um rebanho, criação de gados, vacas. Eu te peço, me dê uma vaca só, para eu caminhar essa jornada. Estou necessitado. Aquele que era careca fez a mesma coisa. Vai embora. Tudo que eu tenho é herança que eu herdei dos meus antepassados. Os afazeres são muito. O anjo falou a mesma coisa. Se você está mentindo, eu peço a Allah que faça você voltar ao que era. Depois ele foi em direção ao cego. Que era cego? Falou, sou um pobre coitado, necessitado, caminhando, sedento, faminto. Vejo você com uma criação, rebanhos de ovelha. Eu te peço, por aquele que te deu essa visão e essa riqueza, eu quero apenas uma ovelha. Aquele que era cego olhou para ele e falou, eu era cego, Deus me deu o dom de ver. Eu era pobre, Deus me deu toda essa riqueza. Pegue tudo, pegue o que quiseres, não é nada meu. Eu sou apenas um administrador na terra. Leve, por Deus eu não vou te impedir de nada. Diferença de resposta. Nesse momento, o anjo falou para aquele que era cego, segure a tua riqueza e que Deus abençoe a tua riqueza e a tua visão. Você passou no teste. Os seus dois amigos, os seus dois companheiros reprovaram. Deus ficou satisfeito com você pela sua gratidão e ao mesmo tempo ficou insatisfeito com seus dois companheiros que foram ingratos e renegaram as dádivas que vieram de Allah sobre eles. Esse dito é um dito correto, relatado pelo profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele. Nesse dito, meus irmãos e irmãs, e todos que estão nos vendo e nos assistindo, um grande explicador falou assim, sábio, Ibn Hajar falou, que a maior prova não é a doença, mas as bênçãos, as dádivas. Quem é grato, verdadeiro, se eleva. Quem é arrogante, não tenha dúvida alguma que desce. As ações sinceras, elas movem montanhas. As ações, quando você é ingrato, Deus faz você perder tudo, porque aquele que te deu é Allah, Todo-Poderoso. Mesma coisa, naquele dito que o profeta falou, um outro dito, uma outra história. Ele falou sobre 3 viajantes, homens, presos numa caverna, no meio da montanha. 3 viajantes foram presos por uma rocha que fechou totalmente a entrada
da caverna. Eles estavam andando, o tempo fechou para eles, veio uma tempestade muito forte, eles falaram: vamos nos esconder nessa caverna até passar a tempestade. Só que a tempestade era tão forte que fez rolar uma rocha enorme no topo da montanha até a entrada da caverna, fechando eles ali. Prenderam eles na caverna. E a rocha era tão pesada que ninguém poderia mover aquela rocha. Ficaram presos. Imagina o desespero. Aquelas 3 pessoas falaram para elas mesmas: saibam que nenhuma força humana irá nos salvar. Essa rocha é muito pesada. E antigamente não tinha guindaste que tirava isso. Eles sabiam que eles estavam complicados. O único que pode é Deus, é Allah. Um deles falaram assim: somente as nossas boas ações vai nos salvar dessa prisão, desse perigo, dessa calamidade. Então, eles começaram a suplicar a Deus e pedir para Deus a salvação. Um deles levantou as mãos e falou: ó Senhor meu, ó Allah, eu tinha sobre a minha guarda os meus pais idosos, bem velhinhos, junto com a minha família, esposa e filhos. Eu tinha o costume toda hora, toda manhã, quando ordenhar, tirar o leite da vaca, eu não permitia que ninguém bebia o leite dos meus filhos e minha esposa antes que os meus pais bebessem. Benevolência para com que eles fizeram comigo. Certa vez, meu filho, muito faminto, chorando aos meus pés, queria beber o leite. Aos meus punhos, segurei até que os meus pais acordassem e primeiramente dava para eles, depois para minha família. Oh Allah, se isso que eu fiz foi em benevolência aos meus pais, e sinceridade e satisfação a Ti, nos alivie dessa calamidade. Nesse momento, a rocha se moveu, abrindo a passagem um pouco, mas eles não podiam sair ainda. Então, o segundo homem que estava ali levantou as mãos aos céus e falou: ó Deus, ó Allah, na minha juventude eu era empresário e tinha muito dinheiro. Só que eu era super apaixonado por uma prima minha. Para mim, aos meus olhos, ela era linda, a mais bela de todas. Eu desejava tê-la a qualquer custo. E um certo dia, ela chegou até mim, necessitada, precisando de uma quantia, de um valor. E eu tinha toda essa quantia que ela queria. Só que eu falei: eu te darei essa quantia com uma condição.
me permita que você seja minha por um dia. Ela falou, eu permito, porque eu preciso dessa grana, desse dinheiro, dessa quantia. É questão de vida ou morte. Quando eu cheguei na frente dela, e ela na minha frente, e dei o dinheiro para ela se entregar para mim, não tinha nada que impedia. Ela olhou para mim e falou, ó, primo meu, ittaqillah, tema a Deus, tema a Allah, e não faça nada aquilo que Ele te proibiu. Não faça nada que vai à insatisfação dele. Por Deus, naquele exato momento, dei todo o dinheiro que ela precisava. E não me aproximei dela. Não fiz nada com ela, temendo a Deus e a sua misericórdia. Se isso que eu fiz foi com sinceridade e desejando a tua satisfação, nos afaste dessa calamidade. Naquele momento, a rocha se afastou mais um pouco, mas ainda assim, eles não conseguiam sair. Então, o terceiro homem que estava com eles levantou as mãos e falou, ó Allah, ó Deus, eu tinha vários funcionários que estavam trabalhando para mim. Certo dia, um homem, quando eu estava pagando seus direitos e o salário de cada um deles, um homem foi embora, sem receber o que era dele. Daquela riqueza que ele tinha, ou daquele salário dele que ele não pegou, eu lucrei. Eu tive criações de gado, camelos, ovelhas e mais terras. Daquele salário. Anos e anos passaram. O homem voltou e falou, eu quero o meu salário. Dê para mim. Eu olhei para ele e falei, tudo que você está vendo aqui, de criação de gados, camelos, ovelhas, é teu. É fruto do seu salário. O homem olhou para mim e falou, não zombes de mim. Eu falei, não estou zombando de você. Por Allah, o homem levou tudo. Se o que eu fiz foi para alcançar a tua satisfação, ó Deus, nos afaste disso. Naquele momento a rocha se afastou por completo. E assim nós poderíamos sair daquela prisão, daquela calamidade que a gente imaginava que não tinha escapatória, não tinha como sair. Dois ditos impressionantes. Do homem que não falava em vão. Tudo que ele falava era inspiração divina. Inspiração do profeta Muhammad. Revelação divina. 3 obras que libertam os homens, os seres humanos. Obediência aos pais. Castidade diante da tentação, do desejo. Honestidade absoluta ao devolver a propriedade alheia. Cada um deles mencionou a sua obra mais sincera que tinha feito. A rocha se moveu com cada súplica, com cada pedido, até que se abriu completamente. Então eles saíram felizes, aliviados daquela grande calamidade, daquele sufoco. Um sábio
conhecido como Ibn Taymiyyah, fala assim: as boas obras, as boas ações são portas ocultas que Allah Todo-Poderoso abre no dia da aflição. Não te desespere. Aquela boa ação que você fez, que ninguém viu, Allah viu. No momento certo, você vai precisar dela. E Deus vai te aliviar. As suas boas ações é para você mesmo. O outro sábio, aluno desse, Ibn Qayyim, ele falava: quem planta sinceridade irá colher libertação. A liberdade, o que é a liberdade? A liberdade é eu praticar a sinceridade, a honestidade, a devoção ao meu Senhor. E eles eram devotos. Fizeram isso desejando a satisfação de Deus. Mas poderiam, estavam com tudo ali para fazer outra coisa. O homem podia dar o leite para os filhos, preferiu esperar o pai e a mãe acordar. O outro poderia ter a chance de ter a prima nas suas mãos, mas deu o dinheiro e controlou o seu desejo. O outro poderia ter a chance de falar: não, você já foi embora, não tem nada para te pagar. Mas tudo aquilo devolveu o seu funcionário. Allah Todo-Poderoso fala assim: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Deus diz: e quem teme a Deus, Ele lhe dará uma saída e te mandará o provento da onde você menos esperar. A temência, a piedade vai me aliviar do meu sofrimento. E Deus fala: Innamal usri yusra. Não há dúvida, quando vem a dificuldade, logo em seguida Deus manda duas facilidades. Tenha paciência, com essa dificuldade tão grande, vai vir duas. A facilidade vem em dobro. É só ter paciência e persistir nas boas ações, na prática do bem, servir ao próximo, não ser egoísta, não ser mesquinho, não ser rancoroso. Nós devemos entender que as bênçãos, as dádivas de Allah são testes maiores que as próprias dificuldades. Às vezes Deus dá para você para saber como você vai reagir com isso. A gratidão, ela protege a alma mais do que a riqueza. A sinceridade, ela tem uma força espiritual capaz de mover as rochas, como aconteceu, e destinos. Destinos. O homem foi decretado com lepra, Deus curou ele. Com calvície, Deus curou ele. Com cegueira, Deus curou ele. Quem agrada a Allah, a Deus único, em segredo, será libertado em público. As pessoas fizeram em segredo. Não divulgaram o que eles fizeram, entre ele e Deus. Eles foram salvos em público. O coração sincero é valioso. Vale mais do que 1000 ações vazias, nulas. Ações que você pratica, mas não para alcançar o desejo e a satisfação de Deus. Somente para
satisfazer o seu próprio desejo e ego. Por isso que essa história é de extrema importância para nós refletirmos. O grande Imam Al-Ghazali, ele falava assim, sobre a sinceridade e a libertação. A obra sincera é uma chave invisível que abre portas que o esforço humano jamais alcançaria. A obra sincera, ela é uma chave que você não vê, invisível, que abre portas que o esforço do ser humano jamais alcançaria. Então seja sincero naquela obra pequenina, não menospreze qualquer boa ação. A calamidade não é o que te atinge. A calamidade não é aquilo que te atinge, mas o que te afasta de Deus. A calamidade não é a perda do dinheiro, mas é a perda do Criador. Você é afastado de Allah, será um infeliz na terra. Pode ter milhões, mas aqueles milhões você não vai sentir. Quantas pessoas milionárias acabaram se entrando no suicídio? Porque dentro é vazio. Quantas pessoas pobres, sem dinheiro algum, são felizes? Porque tem Deus aqui dentro. A gratidão é ver o doador, antes da dádiva. Poucos de nós que refletem nisso. Isso significa, por exemplo, no Hadith, explica que 3 homens na caverna só foram salvos porque as suas ações, as suas obras, tinham pureza. Pureza absoluta da intenção sincera. Sem qualquer desejo de reconhecimento humano. Só que hoje nós precisamos do reconhecimento humano. Esquecemos do reconhecimento do Criador. Um grande filósofo muçulmano, Ibn Sina, conhecido entre nós aqui como Avicena, o pai da medicina. Ele falava sobre provações e alma. Olha o que ele falava. As provações depuram a alma, como o fogo depura o ouro. Quem foge delas permanece impuro. Não tem como. Ele falava, a verdadeira riqueza é a que permanece quando tudo é retirado. Riqueza da alma, do coração. Por exemplo, aqui, na história, é sobre o cego. O cego que reconheceu que o favor vem de Deus. Quem me deu visão foi Deus. Quem me deu a criação de ovelha foi Deus. Os outros foram ingratos. Não reconheceram isso. O intelecto iluminado, ele vê o bem até na dificuldade que ele está tendo. Ele não enxerga a dificuldade como castigo. Ele vê a dificuldade como aprendizado. Por quê? Pois ele sabe que ela é uma medicina. A dificuldade é uma cura para mim.
se for paciente. Ele não lamentou, não reclamou. E nós hoje, falo por mim, reclama até por uma unha cravada. Al-Farabi, o grande filósofo muçulmano árabe, ele falava sobre a virtude, sobre o caráter. O que ele falava? A melhor prova do caráter é o que o homem faz quando ninguém o vê. Quando as pessoas estão me vendo, é fácil mostrar que eu sou bonzinho, atencioso. Agora, quando eu sou, Deus está me vendo e não tem ninguém, será que eu sou assim? Ele falava também, a gratidão é uma forma de inteligência moral. Só aqueles que têm intelecto sabem o que é ser grato. O cego teve essa inteligência. O leproso e o careca foram ingratos, não foram inteligentes. A nobreza da alma está em preferir o bem, mesmo quando não há benefício aparente. Você não está vendo, mas você sabe que no fundo Deus está te vendo. Por exemplo, um homem que devolveu a sua riqueza àquele trabalhador. Ele deixou claro que o exemplo máximo da virtude, sem testemunhas. Ele podia falar, tchau, some. Mas ele pode levar tudo. E ele levou tudo. Pessoas que sabem e conhecem Deus. O grande sábio islâmico, Ibn Rushd, muitos conhecem como filósofo Averroes. Ele falava sobre a racionalidade e a justiça. Ele dizia, a justiça verdadeira começa dentro da alma. Quando o homem trata o direito alheio como sagrado, mesmo sem ser observado. Ele falava assim, a ingratidão é cegueira voluntária. O leproso e o careca foram cegos. O cego mesmo, ele enxergou que veio de Deus. A grandeza da alma está em reconhecer a causa primeira em cada benefício recebido. Um outro filósofo, ele falava assim, a aprovação é uma carta selada. Uma carta selada e enviada por Allah. Quem a abre com paciência encontra dentro dela um grande presente. Aprovação, geralmente, a gente não está... Vê aprovação, não tem paciência. Numa doença, perda de dinheiro. Mas por trás disso, tem, só que a gente não enxerga. A sinceridade é o segredo entre o servo e o seu senhor, que nenhum anjo escreve, nem demônio corrompe. O que é de Deus é de Deus. A ingratidão, ela fecha o coração. Você ser ingrato, o teu coração se fecha. A gratidão, ela abre os caminhos invisíveis. Caminho que você não enxerga. Apenas seja grato, que a tua vida abre, se modifica para o bem. Então, os dois hadiths ensinam que os homens da caverna foram libertados, porque
Porque cada obra tinha a luz da benevolência, da sinceridade, do ihsan. E essa luz rompeu o quê? A rocha. Compreendeu? O Ibn Qayyim, ele falava assim: as provas são mensageiras. As provas são mensageiras. Vêm te ensinar a voltar para Deus. A calamidade, ela vem como presente para você, para te colocar experiência na vida. Paciência. A bênção é um teste maior do que a calamidade. Porque às vezes Deus te abençoa com muita riqueza e saúde. E você não aproveita a saúde e nem a riqueza na prática do bem. Então isso é um teste também. A sinceridade, ela protege o servo quando nada mais o protege. Aquela sinceridade protegeu quem? As pessoas na rocha. Servir o leite aos pais, deixar a prima com o dinheiro livre, dar riqueza para o funcionário. Sinceridade, isso. A gratidão, ela é metade da fé. A paciência é outra metade. Então seja grato e perseverante. Um outro sábio falava assim, Asfahani, sobre a psicologia espiritual. Subhanallah. No Islã se encontra tudo. Ele falava: a alma que agradece, ela se torna expansiva. A alma que nega se estreita até sufocar o próprio portador. Esse é o ingrato. Cada favor negado cria uma sombra. Cada favor reconhecido cria uma luz. O outro sábio falava assim: o homem ou a pessoa virtuosa não retorna o mal por mal. O virtuoso nunca vai retornar o mal por mal, mas retorna o favor por favor. A honestidade absoluta é o topo da moralidade, pois não depende da vigilância externa. Você mesmo. Entre você e o Criador. Isso tudo é o quê? Descreve exatamente o terceiro homem que devolveu toda a riqueza ao trabalhador. Ele não precisava, mas a sua alma exigia isso. O Sheikh Al-Ghazali falava assim: a sinceridade abre, ou a sinceridade é a chave das portas secretas. A sinceridade é a chave das portas secretas, abrindo elas. E isso só se consegue com verdadeiro esforço. Todos isso, os sábios falam isso para a gente, lembrando esses dois ditos nobres. O primeiro dito é aquela pessoa que reconheceu tudo que ela tem
vem de Deus. Então, quando eu reconheço isso, o que aconteceu? O cego reconheceu. Eu era cego, eu enxergo graças a Allah. Eu era pobre, sou rico, graças a Allah. O que aconteceu? Deus abençoou mais para ele. O leproso e o careca falaram, não, tudo que eu herdei era dos meus antepassados. Sai. Ingratidão. O que aconteceu? Voltou a ser careca, voltou a ser leproso e perdeu a riqueza. Mesma coisa no outro hadith. Ficaram presos de trás de uma rocha. Nada vai salvar a gente. Não, vai sim. Você nunca fez uma boa ação? Sincera? Pensa, reflete. Aí eu fiz. Eu preferi, enquanto os meus filhos choravam, esperar os meus pais. Aí eu fiz. Minha prima, que eu amava, poderia tê-la, mas eu deixei ela ir com dinheiro. Obras. Aí eu fiz. O empregado veio, eu poderia falar, não tem nada aqui, ninguém te conhece, mas eu preferi e dei tudo para ele. Então nunca menospreze uma boa ação, que aquela boa ação vai te aliviar do sofrimento, já nesta vida. Seja sincero em tudo que você fazer. Essa foi a lição de hoje, dessa noite abençoada. Eu peço ao Allah único, todo-poderoso, que nos perdoe, nos conceda sucesso, sinceridade, faça de nós pessoas virtuosas e nos livre de cometer injustiça. Tenha misericórdia de nós, de nossos pais, preserve a nós e a nossa saúde, preserve nossas mães, nossas esposas, nossos filhos e abençoe os nossos lares e dê conhecimento para nós. Wa sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.